Graça e paz, tudo bem com você que está do outro lado da telinha? Eu vim trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o seu coração, amém? Você que estava esperando uma mensagem da parte de Deus, da parte do nosso Deus, eu estava aqui lendo a minha Bíblia e o Espírito Santo de Deus me pediu para compartilhar, amém, essa mensagem que eu estava lendo com você. Então deixa o Espírito de Deus, que traz vida e paz, falar com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Saiba que grandes obras o Senhor Deus tem para você, grandes obras, grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Creia no Senhor, creia no Senhor. Hoje eu vou falar sobre isso, né? Sobre que Jesus foi pão, Jesus falou que ele era o pão da vida que desceu do céu e quem se alimenta dele nunca mais terá fome e sede. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, grandes coisas tem o Senhor para você, grandes obras, grandes coisas. Creia no Senhor, creia em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, há um tempo atrás, há 2 dias atrás eu tive uma experiência com o Senhor novamente, onde eu fui arrebatada em espírito. O Espírito Santo de Deus me arrebatou e me levou. Eu tive uma experiência com Deus de arrebatamento. Deus me levou a um lugar onde Ele queria me mostrar coisas, amém? Então creia que Deus ele pode fazer as coisas. Através dessa experiência, eu constatei que Deus é poderoso e que Ele pode fazer infinitas coisas, amém? Jesus pode fazer o impossível na sua vida, amém? Eu constatei isso através dessas experiências de arrebatamento que eu tive, amém? Então Ele pode, Ele é poderoso, Ele vai fazer. Apenas creia no Senhor, ponha a sua esperança no Senhor Deus. Ponha a sua esperança no Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus entrou na sua história e quando Ele entra na sua história é para mudar ela, não é para ficar do mesmo jeito. Deus, Ele muda a história, amém? Nada do que tem em Jesus fica do mesmo jeito, muito pelo contrário, muda para melhor. Então creia no Senhor Jesus, amém? O texto que eu vou ler hoje para você, que Deus colocou no meu coração para me trazer para você, está lá em João capítulo 6, amém? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, amém? Uma grande multidão seguia Jesus porque tinham visto os milagres miraculosos que Jesus tinha feito nos doentes, ou seja, Jesus curava os doentes, amém? Então Jesus subiu ao monte, assentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Amém? Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Pedro e Simão, de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: manda o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, amém? Eram 5.000 homens que iam comer. Só que só tinha pães e 2 peixinhos. Tá? Dar esses 2 pães para 5.000 homens comer não ia dar, amém? Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Ou seja, sobrou, amém?
Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus, sabendo que pretendiam proclamá-lo como rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse para os discípulos dele que estavam no barco: sou eu, não tenho medo. Então os discípulos se animaram e receberam Jesus no barco e chegaram à praia para a qual ele se dirigia. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Amém? Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhes: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Amém? Jesus disse para aquelas pessoas ali que aquelas pessoas não estavam procurando Jesus pelos sinais miraculosos que Jesus tinha feito nas pessoas doentes, mas porque comeram do pão que Jesus tinha partido e dado graça e ficaram satisfeitos. Amém? Então é isso. Essa é a mensagem de Deus para você. Amém? Você não está procurando Jesus pelos sinais miraculosos que ele fez, mas porque você comeu do pão dele e ficou satisfeito. Amém? Não trabalhem, aí Jesus continuou: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Lhe dará Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Amém? Jesus falou ali para aquelas pessoas: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhem para isso, amém? O qual o Filho do Homem lhes dará. Trabalhem para o reino. Jesus está dizendo aqui: trabalhem para o reino, amém? Pela comida eterna, o qual o Filho do Homem lhe dará. O Jesus, o Pai, que é o Filho do Homem, era o próprio Jesus. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação, amém? A Bíblia diz que nós não devemos trabalhar, aqui está dizendo que nós não devemos trabalhar pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós devemos trabalhar para o reino de Deus, é isso que Jesus está querendo dizer aqui. O qual a comida que permanece para a vida eterna é a obra de Deus porque o Filho do Homem vai dar a vida eterna para nós, amém? E Deus colocou o selo de aprovação em Jesus. Nós devemos trabalhar para o reino de Deus. Nessa passagem aqui, Jesus está dizendo isso. Nós devemos trabalhar para o reino de Deus. Amém? Nós não devemos apenas trabalhar pela comida que estraga, mas nós devemos trabalhar para o reino de Deus. Amém? Para a comida que Jesus Cristo dará. Amém? Então eles perguntaram: o que precisamos? Aí os discípulos perguntou para Jesus: o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus quer? Jesus respondeu: olha só, a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou, amém? Essa é a obra de Deus, é você crer
naquele que Deus enviou, o próprio Jesus. Essa é a obra de Deus, crer em Jesus, naquele que Deus enviou para a terra, amém? Essa é a obra que Deus quer, que nós cremos em Jesus, amém? Os discípulos perguntou, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ele disse, a obra de Deus, Jesus disse, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou, amém? Jesus disse que a obra de Deus é o quê? Crer no Filho de Deus que Ele enviou, que era o próprio Jesus. Então, creia em Jesus. Hoje, Deus quer que você creia nele, amém? Então, ele perguntou, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e cremos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o pão verdadeiro do céu. Mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, amém? Era Jesus falando que não foi Moisés naquela época que deu a comida para o povo, amém? Mas foi o próprio Deus que deu comida para eles, amém? Pois o pão aqui, ó, não foi Moisés que lhe deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão, que era o próprio Jesus, Deus, amém? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo, amém? Jesus é o pão de Deus, amém? Aquele que é como se fosse uma metáfora, amém? Jesus é o pão. Por que Jesus é o pão? Quem se alimenta de Jesus, quem se alimenta das palavras de Jesus, nunca mais terá fome. Por isso que é chamado de pão, amém? É uma metáfora, amém? Quem se alimenta das palavras de Jesus nunca mais terá fome. Então Deus comparou Jesus como um pão, amém? Quando a gente come o pão, a gente não tem mais fome, amém? Nós somos satisfeitos porque nós comemos aquele pão. Então, da mesma forma é Jesus. Quem se alimenta das palavras de Jesus nunca mais terá fome, amém? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, disseram eles. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Ou seja, era Jesus falando, todo que o Pai Deus der para Jesus, virá a ele. Mas e quem vier a Jesus, Jesus jamais vai rejeitar. Jesus disse isso, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Amém? Jesus não vai rejeitar você se você chegar a Ele nunca vai rejeitar. Ele falou, jamais eu vou rejeitar. Amém? Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Amém? Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e crer nele tenha vida. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Amém? A vontade de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida. Amém? E Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia. Amém? Para a vida eterna. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Os judeus estavam criticando Jesus porque ele tinha falado isso, né? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam, este não é... Aí os judeus diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele quer dizer que desce do céu?
Jesus respondeu: parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus disse: ninguém pode vir a ele se Deus o primeiro não atrair. E no último dia, aquele que vier a Jesus, Jesus vai ressuscitar ele no último dia. Qual é esse último dia? No dia da volta de Jesus. Amém? Está escrito nos profetas: todos serão enviados por Deus. Está escrito nos profetas: todos serão enviados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Amém? A Bíblia diz que todos serão enviados por Deus. E todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a Jesus. Amém? Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Amém? Jesus disse: ninguém viu o Pai, só o próprio Jesus que veio dele. Amém? Só Jesus que viu Deus. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Amém? Jesus assegurou, Jesus confirmou. Aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, Jesus disse. Amém? Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu para que não morra quem comer dele. Amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém? Era Jesus dizendo que se alguém se alimentar das palavras dele, vai viver para sempre. Este pão é a minha carne, e eu lhe darei, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Jesus disse que o pão é a carne dele, que ele deu na cruz pela vida do mundo. Amém? Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Olha só. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vidas em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que quer dizer? Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Amém? Todo aquele que crê em Jesus. Amém? Todo aquele que crê. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém? Olha só o que Jesus diz. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim é aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém? Da mesma forma com que Jesus vive para Deus, nós que cremos em Jesus, nos alimentamos dele, que ele é o pão vivo, e nós viveremos por causa dele, em prol dele. Amém? Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e não morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém? Aquele que se alimenta de Jesus, das palavras de Jesus, viverá para sempre. Amém? Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura essas palavras, quem consegue ouvi-las? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Amém? Jesus disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Amém? Se aquelas palavras ali que Jesus disse que ele era o Filho de Deus escandalizava os discípulos, imagine se eles vissem Jesus subir para o lugar para onde Jesus estava antes. Amém? O Espírito da vida, olha só, Jesus dizendo, o Espírito Santo, era Jesus se referindo ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus dá a vida, amém? A carne não produz nada que se aproveite. A nossa carne aqui, ó. A nossa carne não produz nada que nós possamos, nada de bom que nós possamos aproveitar, amém? As palavras que eu lhes disse são vida e são espírito e vida. Jesus disse que a nossa carne não produz
que nos dá nada que nos dá proveito, mas o Espírito mas as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creriam e quem iria o trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Amém? Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, aquelas pessoas ali, naquela hora que eles ouviram isso, os discípulos deixaram Jesus. Aí Jesus falou para os 12 que estavam ali: vocês não querem ir também? Só que um deles respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Sendo que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos, aí eles disseram: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Amém? Era Jesus falando para ele: eu não escolhi os 12? Ele falou: porém, um de vocês é o diabo. Amém? Ele falando que Judas iria o trair. Judas era um dos 12. E ele falou que Judas iria o trair. Amém? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde iria o trair. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração, compartilha com quem você ama, com quem você quer bem, me ajuda a pregar o Evangelho, fique com Deus, amém? Se alegre, põe a fé no seu coração de Jesus, porque Deus pode fazer todas as coisas. Talvez você não esteja vendo, mas Deus vai fazer, amém? Deus vai fazer. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Amém? Que Deus te abençoe. Creia no Senhor Jesus, creia nele. Jesus veio para salvar o mundo, para dar vida eterna. Ele não veio para destruir o homem, ele veio para salvar o homem. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem.